Ferramenta área do levantamento. Para que serve essa ferramenta? Você vai perceber que ela é muito semelhante ao TopoSurvey. TopoSurvey é ferramenta de coleta de dados em campo. E no decorrer desse curso, exatamente nessa TopoSurvey, a gente se aprofundou em todos os detalhes, configurações, que é super interessante você saber para poder alterar ou modificar em campo, para você ter mais agilidade, alterar qualquer posição do display. E agora aqui dentro da área do levantamento, a gente vai fazer o seguinte: para que serve essa área do levantamento? Para você poder definir uma área e saber o tamanho dela rapidamente, ali na hora, para você ter muito mais agilidade no momento de ter a informação da área. Para fazer isso, eu simulei a área utilizando esses piquetes aqui que eu instalei, esses 3 piquetes, para a gente simular uma área e depois calcular o tamanho dela para você ver como é que funciona. E é o seguinte, ó, a gente está com o mapa do fundo, estamos com os pontos aqui, nossa posição do equipamento, e o sucesso nessa ferramenta, o sucesso em todo o seu serviço de RTK, é mediante a qualidade do seu trabalho. E o que influencia a qualidade? Um equipamento de qualidade também, um RTK de qualidade, esse daqui é o T300, a base numa posição boa, a precisão da bolha aqui para que ela esteja nivelada e você colete os pontos com precisão, e exatamente o conhecimento do RTK, o domínio do RTK, para você poder utilizar as ferramentas que tem disponível. Nesse momento, ó, os pontos estão poluídos aqui, eu quero eliminar eles nesse momento aqui só para a gente poder enxergar melhor. Eu venho aqui em display, você já aprendeu isso lá na aula do TopoSurvey. Vou desmarcar esse cara, exibir pontos do levantamento, que ele some todos os pontos coletados. Agora, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou coletar os pontos que eu quero para poder definir a área. E você pode fazer isso do jeito que você achar melhor. Pode ser um terreno, você pode levantar os 4 pontos do terreno, pode ser uma estrada, uma cerca de divisa. O que você quiser saber o tamanho da área, você seleciona, você simplesmente coleta os pontos de divisa dele. Eu vou coletar o primeiro ponto aqui então. Olha só como que é simples. Vou vir aqui, vou deixar esse nome aqui que está como 304 mesmo e vou coletar esse ponto. Agora eu vou para o próximo ponto aqui nessa outra estaca que a gente está simulando aqui exatamente esse... Vamos imaginar que a gente queira saber o tamanho desse triângulo, né, a medida desse triângulo. Venho aqui e coleto o próximo ponto também. Vou no próximo triângulo ali que vai fechar teoricamente a área. Você percebe aqui, se a gente dá um zoom, ele vai dando um alinhamento aqui entre os pontos. E se a gente utilizar esse quadrado aqui, ele vai enquadrar exatamente o tamanho da área, como a gente já viu. Ó. Vamos imaginar que está longe o mapa. Se eu clicar no quadrado, ele enquadra todo o nosso levantamento. Eu selecionei a estaca, vou fazer o levantamento dela agora nesse momento. Coletou, ele me deu então exatamente essa posição, esse desenho aqui. Independente da quantidade de pontos que você for levantando, ele vai criando esse desenho para formar a área. Quando você finalizou essa área, quando você percebeu que você era essa área que você queria definir, você simplesmente vem aqui nesse botão Calc. E aí ele te dá exatamente o resultado do tamanho dessa área. Olha só, ele está falando que tem 12 metros quadrados e tem uma área aqui de circunferência de 17,178 metros. Isso daqui, essa circunferência, na verdade é o perímetro. É a distância de um ponto para o outro aqui, né, percorrendo eles. Agora é o seguinte, a gente deu o exemplo da área do levantamento, ou seja, a informação do tamanho da área, coletando os pontos aqui que a gente simulou, né? A gente simulou que a gente queria saber o tamanho dessa área que eu demarquei com as estacas. E a gente veio aqui e coletou cada um desses pontos para poder fazer esse desenho e calcular essa área no final das contas. Agora vamos imaginar que você fez o levantamento de um pasto, o levantamento de uma mangueira e foi para o escritório, chegou no escritório, o proprietário, o seu cliente ligou, qual que é o tamanho da mangueira lá, não sei o que lá. Aí você pode fazer o seguinte, você pode definir os pontos que você quer saber o tamanho da área. Como é que você faz isso? Você vem aqui nessa opção pontos, aqui dentro da área do levantamento, tá? Vem na opção pontos e você vem aqui em biblioteca. Olha só, primeiro vamos apagar esses caras aqui, ó. Vamos voltar aqui em pontos e a gente pode estar apagando esses caras aqui, ó, limpando os dados, porque ele vai limpar as informações daquele triângulo que a gente acabou de fazer. Vou vir aqui em biblioteca agora e você pode acessar a sua lista de pontos que você tem e você pode buscar os pontos que você queira saber o tamanho. Então vamos imaginar que a gente queira saber o tamanho desse mesmo alinhamento que a gente utilizou, mas eu estou selecionando agora, simulando que você está no escritório. 304, 305, 306. Selecionou os pontos que você queira saber da divisa, do pasto, do que for, da cerca. Você jogou aqui para dentro, você clica aqui no botão calcular. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai calcular o tamanho dessa área. Então, com isso a gente encerra essa aula de área do levantamento, não tem segredo nenhum, mas ela é muito importante para você saber o tamanho da área no final, ali, quando você faz a coleta dos dados, quando você faz o cálculo dos pontos. Então, rapidamente você tem o tamanho da área ali na hora.